Queridos irmãos, vamos a mais continuação, Vida de Milagres. Mostrando o caminho. Você já jogou uma corda para uma pessoa que se estava afogando e puxou para um lugar seguro? Nós já fizemos isso. Portanto, podemos dizer que não existe senso de realização que se compare a esse. Você já salvou uma vida? Alguém já salvou da morte? Se a vida física, que é temporária, é valiosa e digna de ser salva, quanto mais o nosso espírito, que é eterno, valioso e, portanto, digno de ser salvo. O seu espírito experimentou a nova vida de milagres do Senhor Supremo? Você foi salvo, foi transformado pelo dom da vida divina? Se uma pessoa morrer sem ser regenerada pela vida onipotente do Criador, ela estará eternamente separada do nosso Senhor e perdida. O propósito desta mensagem é ajudá-lo a entender e ajudá-la a entender o poder transformador da vida de milagres de Deus e a receber este dom divino da vida pela fé. Você poderá ser salvo dos seus pecados e curado das suas enfermidades. Poderá ficar livre do fracasso, da pobreza, da solidão, da vergonha, da culpa, da morte, da separação eterna de Deus. Para ajudá-lo a entender a origem do pecado, sua influência e o seu custo terríveis, porque a crucificação de Cristo é tão significativa, aqui está um resumo do que as Escrituras Sagradas contam sobre a história do ser humano. No começo, Adão e Eva foram criados, perfeitos, sem pecado, saudáveis, puros e felizes, e alojados no Jardim do Éden, um local de beleza e abundância. Eles caminhavam e conversavam com Deus, e não tinham senso de culpa, medo, condenação ou inferioridade. Gênesis 1, 26 a 31. Então Satanás, o inimigo da humanidade, fez com que eles duvidassem da palavra do Criador e lhe desobedecessem. Eles experimentaram o fruto de uma árvore da qual havia sido proibido de comer. Gênesis 3, 1, 6. Esse foi o pecado original, duvidar da palavra de Deus. A justiça divina exigia que seu pecado fosse punido. A Bíblia especifica: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. As consequências do pecado original de Adão e Eva contaminaram todas as gerações seguintes, porque foi transmitido para toda a progenie humana. Os escritos sagrados dizem, Romanos 5:12, pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão e Eva não podiam mais viver na companhia do Criador, no jardim do Éden, porque eles demonstraram que não confiavam em sua palavra. Como resultado, eles e seus descendentes viveriam para sempre separados do Senhor, como escravos de Satanás, o inimigo da humanidade. Eles colheriam a destruição, deterioração e, por fim, a morte e separação do Criador que os amava. A lei eterna de Deus exige que todo aquele que pecar deve morrer. Sua lei jamais pode ser mitigada. Mas as Sagradas Escrituras dizem: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivereis. Ele não tem alegria em ver você morrendo, ele prefere que você se converta. E a lei não pode mudar, porque Deus não muda. Ele não é um ser humano, ele não tem duas palavras. Quando ele fala, aquilo vai ficar valendo agora. Ele nunca errou, nunca mentiu e nunca se enganou. Ele fez uma lei e agora essa lei não pode ser mudada. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho errado e viva. Ezequiel 3:11. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3:9. Então, o que o Eterno fez? O amor divino encontrou uma forma de honrar a lei de Deus e, ao mesmo tempo, resgatar a humanidade da punição do seu pecado. A citação preeminente dos textos sagrados declara, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor bendito enviou o seu Filho ao nosso mundo, onde ele viveu como um homem sem pecado. Sua vinda foi um milagre. Ele não nasceu de semente humana, mas da semente da vida divina, que foi implantada no útero da Virgem Maria. Lucas 1, 28, 32, 35. Por um milagre do Espírito Santo, por um milagre de Deus. Na procriação, o sangue da descendência vem da semente do Pai. Portanto, Jesus não era de origem humana, mas da linhagem divina. O primogênito de Deus. Por consequente, a vida de Jesus era divina. Ele era Deus em carne. As Escrituras Sagradas declaram: no princípio era o Verbo, referindo-se a Jesus, o Filho de Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Um profeta muito conhecido, que viveu centenas de anos antes da era cristã, anunciou o fenômeno divino de que uma criança nasceria de uma virgem.
Mateus 1:23. O profeta disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Não poderíamos pagar pelas nossas transgressões e viver, porque o castigo pelo nosso pecado é a morte. Todos pecaram, então todos estavam condenados à morte. É por isso que Jesus veio. Ele nunca cometeu iniquidade, por isso ele estava qualificado para sofrer nosso julgamento e morrer em nosso lugar, como nosso substituto. O Salvador nos amou o suficiente para sacrificar sua vida para nos redimir, para nos limpar completamente e salvar. É por isso que João, o profeta judeu, apontou para Jesus e disse, João 1:29, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo foi condenado e crucificado, ele estava dando a sua vida como nosso substituto, nosso sacrifício. Ele tomou o nosso lugar e sofreu o julgamento dos nossos pecados. O próprio Filho de Deus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 de Timóteo 2,6. Ele, que é a vida, declarou, Levítico 17:11, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação, pagamento pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação da alma. Expiação é o pagamento da alma. Jesus disse, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, para tirar os pecados. Mateus 26:28. Isaías, o profeta do Antigo Testamento, afirmou, o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. E pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Isaías 53:8. Então acrescentou, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Isaías 53:10. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:12. Isto inclui os pecados que você e eu cometemos. Jesus Cristo, o Filho de Deus eterno, suportou o julgamento dos nossos pecados há mais de 2000 anos. Paulo disse, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já nos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, senão é que credes em vão. 1 de Coríntios 15, 1 e 2. O apóstolo acrescentou, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 de Coríntios 1, 21. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo
para os judeus e loucura para os gregos. 1 de Coríntios 1, 23. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 de Coríntios 1, 18. Você talvez não entenda de Polo Norte e Polo Sul, pelo fato de nunca tê-lo visto, mas acredita em seu poder magnético. Se você já viajou de avião e cruzou um oceano em um navio, foram aqueles polos invisíveis que o guiaram ao seu destino. Pode ser que você não entenda de eletricidade ou do funcionamento do seu rádio, do seu telefone, da sua televisão e do seu computador, mas você os usa. Eles trabalham para você e você conta com eles. Da mesma maneira, provavelmente, não compreende como Jesus sofreu o castigo pelos seus pecados. Mas, se confiar nas boas novas e crer nele, que ele tomou o seu lugar e sofreu o seu castigo, você receberá a vida divina de milagres do Senhor Onipotente. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele proferiu as palavras: está consumado. João 19:30. Cristo sofreu o castigo por nós, pecadores, e nossos antecedentes foram eliminados. Ele pagou a penalidade total por nossas iniquidades e morreu em nosso lugar, de forma que sua vida divina pode ser imputada em nós, colocada dentro de nós. Lembre-se, não se pode pagar por uma dívida duas vezes. Quando se quita uma dívida, esta passa a não mais existir. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E então acrescenta: Cristo morreu por nossos pecados, 1 de Coríntios 15:3. Nossa punição não pode ser sofrida, nem nossa dívida paga duas vezes. Uma vez que Jesus pagou o resgate completo para nos salvar da destruição do inimigo, nossa culpa e nossos pecados não podem nunca mais nos ameaçar ou nos condenar. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, Romanos 6:23, para todo aquele que nele crê, que crê no sacrifício de amor do seu Filho amado Jesus Cristo. É por isso que o grande apóstolo Paulo disse: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nós, nos próximas mensagens, compartilharemos diversas maravilhas que poderão acontecer na sua vida, se crê nas Escrituras. Cada uma é ilustrada por um milagre da vida real que foi testemunhada em nossas cruzadas. Cada relato lhe proporcionará uma melhor compreensão do que o milagre da transformação pode significar para você. Essas maravilhas especiais da graça infinita o ajudarão a responder a seguinte pergunta fundamental:
o que significa ser transformado pela vida de milagres do Deus eterno. Oh, maravilha! Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, glorioso, tremendo, Pai, o Senhor é perfeito, o Senhor é tão bom, Pai. O Senhor sempre nos ensina, nos dá direção, nos enche cada vez mais com o seu conhecimento, com a sua palavra, com o teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, de sempre nos ensinar, Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, Pai. Pai, queremos mais, sempre mais, muito mais. Queremos nos alimentar todo dia da Tua Palavra, Pai. Queremos viver a Tua Palavra, viver o Teu amor e o Teu poder. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu poder agora na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu repreendo agora todo o mal, toda a força contrária, todo espírito maligno, toda dor, doença, hérnia, caroço, toda miséria, mágoa, tristeza, orgulho, opressão, depressão, briga, todo mal, toda coisa ruim. Tudo que está atrapalhando a vida dessa pessoa, eu amarro, eu quebro, eu queimo, eu arranco, fora. Saia em nome do Senhor Jesus. Você, demônio, pega tudo que é seu. Eu paraliso a tua ação. Eu amarro você agora. Eu te queimo. Saia, saia, demônio. Sai, força contrária. Todo o mal, todos os demônios, com todas as suas obras, fora, saia agora. Para não voltar mais, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai. Sempre querer nos ajudar, nos libertar. Pai, vamos ler a Tua Palavra todo dia, o Novo Testamento, Colossenses, Filipenses, ler uma página de dia e uma noite. Pensar nela, Pai, o dia todo, falar sempre a Tua Palavra, porque queremos viver a Tua Palavra, viver com o Senhor, porque só o Senhor é mais que vencedor. E vamos nos unir a Ti, Pai, porque queremos, Senhor, sempre Te agradar, Te servir e ser uma bênção para a nossa vida e para o próximo. Pai, muito obrigado. Usa-nos, Senhor, para passar o Teu amor e as Tuas bênçãos através de nós. Pai, muito obrigado. Amém e amém.